vamos começar a gravar aqui então, tá, gente? Aí fiquem à vontade de falar. A gente já fez isso nas outras vezes. Quer conversar, trocar uma ideia? A gente troca uma ideia para vocês não ficarem ninguém tem o conhecimento, tá certo? Vocês estão vendo a minha apresentação aqui? Tem um modo Sim. de exibição que é melhor. Peraí, que tem um modo de exibição que é melhor. Que eu apertei no errado. Botar o certo. É, acho que é modo de apresentar. Como é que faz para colocar junto? Errei aqui. Pronto, agora sim, né, gente? Estou atrapalhando aí na frente de vocês, aí na vista não. Não, por enquanto não. Tá, Tá. se achar que estiver atrapalhando aí, porque eu acho que eu fiquei aqui no cantinho do visor, né, da tela. Vamos lá, então, vamos falar sobre gestação. Como eu falei para vocês no início do treinamento, da nossa conversa de hoje, a gente tem hoje 44 alunas gestantes na nossa franquia. Isso tem crescido, é o maior número atualmente junto, né, que a gente tem, 44 mulheres treinando. É, é uma situação bem diferente do treinamento convencional. É uma situação onde que a gente pode atuar de forma muito precisa, muito tranquila, né, com o tema da gestação. É um momento que muitas pessoas têm medo de treinar, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. E também eu acredito que seja um público que a gente pode atuar muito bem na parte de vendas e de marketing, porque realmente, assim, a maioria das pessoas tem medo, né, de treinar gestante, não sabe muito bem o que fazer, como adaptar, e o nosso sistema hoje está totalmente adaptado para receber a gestante, né? Então, hoje nós vamos falar aqui sobre gestantes, né, e eu trago aqui para vocês uma fala, deixa eu ver se eu consigo trocar eu de lugar, porque eu acho que eu estou atrapalhando vocês. Ah, não mudou muito, né, continua na frente. Não tá aparecendo tu na frente da apresentação. Não? Ah, tá, Pelo então tá menos bom. aqui não. Fica só no cantinho. Avise aí, Heloísa, viu? Se estiver Beleza. atrapalhando. Quando a gente começou a trabalhar com gestantes, há 10 anos atrás, a gente tinha uma orientação do Colégio Americano de Obstetrícia, né, Ginecologia e Obstetrícia, de que a mulher só poderia treinar, fazer exercício durante a gestação, se essa mulher já fosse treinada antes. Ou seja, ninguém deveria começar a fazer exercício durante a gestação, né? E há 2 anos e meio, 3 anos atrás, mais ou menos, o Colégio Americano de Ginecologistas e Obstetras chegou à conclusão de que o treinamento físico, o exercício físico, ele é seguro para qualquer mulher, independente do período de gestação e também independente, né, não aumenta o risco para nenhum problema gestacional se ela passar a fazer exercício físico no momento que ela descobrir que está grávida ou em qualquer momento da gestação, né? Vocês devem ter passado por isso já, devem ter histórias aí para compartilhar conosco, mas muitas vezes a gente tinha clientes que treinavam conosco e quando descobriam que estavam grávidas, a orientação do médico era parar de treinar nas primeiras 12 semanas, né? Então, isso aí já caiu por terra faz um tempo. O que a gente tem que decidir para ter segurança no treinamento é que intensidade que eu vou deixar essa mulher treinando, né? E que periodização que eu vou fazer. Por que periodização que eu vou fazer? O pessoal se perguntando, mas a gente tem uma periodização só para gestantes? Tem. Mas vamos que a gente tenha uma gestante muito atlética, uma gestante que tem um condicionamento físico excelente, faz alguma modalidade esportiva. Se a gente tirar ela, por exemplo, de um construction e trouxer ela para o treinamento de gestantes, talvez a gente vai descondicioná-la, né? Eu vou deixar isso em questionamento para a gente fazer aqui no final algumas questões, e esse aí é algo que a gente vai ter que se perguntar. Faz sentido isso para vocês? Heloísa, que estava falando agora, faz sentido, Heloísa, eu destreinar essa mulher, se eu tirar ela do treinamento intenso e colocar ela no treinamento de gestante? Com certeza, porque o treino de gestante ele é bem
ele é bem leve, assim, quando a gente passa por ele, a gente percebe que ele é bem seguro, assim. Eu acho que mais Isso, direcionado realmente para quem não treina, não treinava, né, e começa a treinar. Então eu percebo pelo menos que eu consigo intensificar bastante o treino, né, a gente dentro da segurança, assim. isso. Dentro da segurança de já conhecer a cliente, a gente consegue adaptar melhor esse treino, né? Então, esse treino é feito com 100% de segurança, certo? Mas a gente vai ter que adaptar ele para algumas pessoas que têm um condicionamento físico muito já elevado, né? Porque senão a gente vai descondicionar elas durante a gestação. E a gente não precisa descondicionar. A gente precisa ter atenção especial às situações de alarme, né, de alerta, que eu vou estar falando com vocês aqui revendo, né? Então, tá aí o artigo do Comitê Internacional de Gestação, mostrando para nós que é seguro e não aumenta o risco para nenhuma mulher começar o treinamento físico durante a gestação. Por que que vocês acham que os médicos orientam não treinar nos 3 primeiros meses? Quem já teve gestante aí, qual é o ponto de corte aí? O que que eles trazem Questão de... de perda da gestação, é o que eu mais ouço aqui em Jaraguá. Ela Exatamente. pode perder o bebê. Isso. E por que que eles falam isso nos 3 primeiros meses? Porque nos 3 primeiros meses é onde acontecem mais de 90% dos abortos. Só que a gente também já sabe que esses abortos, eles acontecem por malformação fetal, mal localização da placenta, distúrbios hemáticos que a paciente tenha, então não está relacionado ao nível de esforço físico realizado, e sim a condições de base ou condições da própria gestação, certo? Agora imagine que uma mulher que nunca fez exercício físico, de repente começa a fazer, né, porque descobriu que está grávida e tem um sangramento. Quem é o bode expiatório? O exercício físico, né? Vocês bem sabem que eu sempre falo para elas, e vou repetir aqui para ficar registrado, eu pergunto para elas se elas vão passar 3 meses sem namorar também, porque não existe para mim, né, algo que sacuda mais, que balance mais o útero do que a penetração, né? Então, se vai haver relação sexual nos primeiros 3 meses, não tem explicação nenhuma para não fazer exercício físico, né? E, inclusive, muitas dessas mulheres decidem não fazer exercício físico nos primeiros 3 meses com medo do aborto, porém continuam fazendo atividades do dia a dia, às vezes que são mais intensas até do que o treinamento físico. Então, a gente tem que ter esses argumentos para conversar com essa paciente nesse início da gestação, para que elas entendam que elas não estão correndo mais riscos e que, pelo contrário, a gente já sabe que o treinamento físico ele auxilia na gestação em diversas situações. Então, a principal delas, o controle do peso corporal, né? A paciente que treina durante a gestação tem um controle melhor do ganho de gordura durante a gestação. Ela tem um controle melhor da perda de massa muscular durante a gestação, que é fato, eu vou mostrar aqui para vocês algumas fotos. A gente perde massa muscular, né? Perde músculo, perde osso durante a gestação. O exercício físico, ele traz um aumento da capacidade de equilíbrio e estabilidade das articulações. Durante a gestação, principalmente dos 6 meses para frente, a mulher começa a produzir mais um hormônio chamado relaxina, para que a gente consiga relaxar os nossos ligamentos, principalmente os ligamentos púbicos e os ligamentos do quadril, para que esse quadril consiga se adaptar a esse peso novo e a se adaptar a ter a capacidade de abrir, de aumentar a circunferência, para que a gente tenha uma possibilidade de um parto normal, um encaixe da cabeça do neném dentro da pelve. Então, para isso tudo acontecer, a gente tem que ter um relaxamento dos nossos ligamentos. Se a gente não faz exercício físico, se a gente não tem exercício físico, a gente pode causar lesão nas articulações, a gente pode ter luxação de articulações, a gente pode ter dor articular. Então, o exercício também previne esse tipo de lesão e mantém melhor o equilíbrio e a estabilidade das articulações da gestante. Além disso, o exercício físico, como todo mundo sabe também, produz muitos neurotransmissores, que são neurotransmissores que controlam dor e são neurotransmissores que controlam o humor. Então, a gestante que faz exercício físico sente menos dor, pela adaptação, né, mecânica, ela vai ter esse aumento do volume abdominal, e elas também têm menos sintomas depressivos ou sintomas de angústia, tristeza, porque a gente produz hormônios que são hormônios que ajudam a gente a regular o humor de forma positiva. O exercício físico, ele também melhora a qualidade do sono das gestantes,
E o exercício físico, nos últimos anos, o que mais tem se estudado é quem são os filhos das mulheres que praticam exercício físico durante a gestação. E a gente já tem também evidência científica mostrando que as mulheres que fizeram exercício físico durante a gestação terão filhos com mais capacidades motoras, com mais capacidades físicas e com menos chance de obesidade. Então, fazer exercício físico também vai auxiliar o nosso bebezinho lá no desenvolvimento, principalmente no desenvolvimento inicial motor na vida dele. Em relação à questão de doenças gestacionais, o exercício físico ele também é positivo para o controle da pressão arterial, que a gente pode ter alterações pressóricas durante a gestação, e também o exercício físico ele é muito interessante para o controle do diabetes e da resistência insulínica. Então, o exercício físico é bom para todo mundo, para a gestante mais ainda. Tá? Mais ainda, a gente não poderia passar por uma gestação sem praticar alguma modalidade, né, alguma atividade física, ainda mais com a gente, a Dr. Fit, que tem todo esse know-how para compartilhar com elas. Por que não existe assim, nenhuma evidência 100% segura do que a gente pode fazer com a gestante? Porque a gente sabe que os estudos científicos eles precisam ser de teste, né? A gente testa algo e checa se esse algo deu certo. Aí, para fazer esse estudo, a gente precisa passar por uma avaliação, né, na universidade, que vai nos permitir, né, um conselho de ética, que vai nos permitir fazer um estudo, mesmo com um teste, com a segurança de que esse teste não vai trazer malefício para o testado, né, para a pessoa que vai participar da pesquisa. Então, é muito difícil a gente fazer teste com gestante, porque a gente está influenciando não só numa pessoa, mas sim naquele feto que está se desenvolvendo ali. Então, é muito difícil a gente conseguir evidências 100% seguras do que fazer, que intensidade fazer, porque é muito difícil a gente conseguir autorização para fazer estudos com gestantes. O que a gente sabe é que a gente pode controlar a intensidade, a duração e a frequência desses exercícios, né, fazendo uma intensidade aquém, abaixo do recomendado, para evitar estresse metabólico muito grande, evitar um aumento muito grande da pressão arterial, evitar um aumento muito grande dos batimentos cardíacos, evitar o consumo muito grande de oxigênio, porque tudo isso vai interferir no desenvolvimento do feto. Se fez muitas pesquisas até hoje com cobaias mamíferos, né? Cachorro, ovelha, né? E com esses mamíferos se percebe que, mesmo que eles façam exercício físico, esse exercício físico não diminui o fluxo placentário. Então, de alguma forma, o nosso corpo, fisiologicamente, ele consegue se adaptar a esse esforço físico não comprometer o fluxo sanguíneo para a placenta. Então, imaginem que a mulher começou a fazer uma atividade física mais intensa, o neném vai sofrer com isso porque não vai receber oxigênio. Não, a mãe vai ter que parar em determinado ponto se o fluxo ficar comprometido. Então, não compromete o fluxo para o bebê, né? A mãe vai ficar comprometida, não vai conseguir fazer tanto esforço físico para que ela não, para que não perda o 100% da capacidade de fluxo arterial para o feto, né? Pela placenta. Enquanto a qualidade de vida a gente já sabe que melhora muito a qualidade de vida das pessoas que fazem exercício, independente se é gestante ou não. E as mulheres que não praticam atividade física, elas aumentam muito o risco de ter diabetes e de ter pré-eclâmpsia, que é o aumento da pressão arterial durante a gestação. E esse risco ele pode aumentar em até 50%. Então vejam só que coisa impressionante, né? Fazer exercício físico pode diminuir o teu risco de diabetes durante a gestação em 50%. Então é um dado muito importante para a gente poder compartilhar com as nossas gestantes ou futuras alunas, né? A redução do ganho de peso, que a gente também já sabe, que eu já falei para vocês. E quem é que nós vamos treinar, então? Que gestante que a gente vai treinar? Toda gestante que tiver ausência de contraindicação clínica. Então, também não vamos achar que todo mundo pode chegar na área de treino e começar a treinar, que não vai acontecer nada. Se essa gestante já traz do médico uma contraindicação, aí pronto, aí está dito já o diagnóstico. Então, durante a gestação ou durante tal período da gestação, a gente não vai poder fazer exercício físico por causa dessa contraindicação. Durante a gestação, o que a gente mais tem são adaptações fisiológicas na mulher, certo? Eu lembro na faculdade de medicina, que vocês sabem que eu entrei grávida da Isadora e tive o Vicente na faculdade de educação de medicina, né?
Quando eu engravidei de novo na faculdade, eu lembro que um professor meu, que era muito meu amigo, cardiologista, ele disse: Eu não acredito, Clarissa, que você está com outro alien na barriga. Eu fiquei indignado, assim, né? Porque eu pensei: Meu Deus, vai chamar o meu filho de alien. Não, meu filho tão lindo que eu tô aqui gestando, né? Gerando. Mas o que que ele queria me dizer? Eu fui entender isso depois, né? Que o comprometimento fisiológico da mãe é muito grande para conseguir manter um corpo estranho lá dentro e fazer com que esse corpo estranho ainda se desenvolva lá dentro, né? Então, a gente tem um aumento enorme do volume sanguíneo, o nosso volume sanguíneo chega a dobrar em quantidade, então a gente tem mulheres, normalmente 5 litros circulantes de sangue, a gente pode chegar a 10 litros circulantes de sangue, então é muito maior o volume, por isso que as mulheres desenvolvem muito varizes, né? Aqueles capilares superficiais, eles aumentam muito de volume e de quantidade durante a gestação, porque dificulta a circulação. A gente tem uma estase sanguínea maior, a gente tem uma hemodiluição, as mulheres diminuem muito a concentração de hemoglobina. Não é porque baixou muito o ferro, é porque aumentou muito o volume de água, de plasma sanguíneo, então a concentração de células vermelhas no sangue fica menor. É, a secreção hormonal nossa se altera durante a gestação. Confesso que eu não acho tão ruim, principalmente para aquelas mulheres que têm alterações estrogênicas, né? Aquela mulher que sangra muito, que tem muita TPM, que tem muita cefaleia, enxaqueca, a gestação, ela é o melhor momento da vida da mulher. Durante a gestação, ela não vai sentir nada disso, porque durante a gestação não existem picos de estrogênio, durante a gestação a gente está sob comando da progesterona, durante praticamente todo o período gestacional, então a mulher fica muito equalizada hormonalmente, nesse sentido, durante a gestação. Contudo, a gente tem a perda do estrogênio, que também traz alguns benefícios para nós, e a gente também tem a perda da testosterona, que traz outros benefícios para nós, né? Então, a gente tem essa alteração toda hormonal durante a gestação. A gente tem falado muito com você sobre lipedema. O lipedema, ele se inflama muito, ele aumenta muito o volume durante a gestação, então essas mulheres podem até não ganhar muito volume de peso, mas o aspecto da pele piora bastante durante a gestação, então elas ficam indignadas porque elas estão cheias de celulite, né? Na verdade, é uma inflamação do tecido subcutâneo, tá? Por alteração hormonal. Para nós, no exercício físico, uma das coisas que a gente mais precisa cuidar é o deslocamento do centro de gravidade. À medida que esse abdômen vai crescendo, vai ficando protuso, ele vai alterando a nossa anatomia, a nossa estrutura axial, central, né, de eixo, para que a gente não caia para frente, simplesmente porque esse peso aumentou e está aumentando. Então, a gente acaba aumentando a lordose lombar, a gente acaba aumentando a lordose cervical, a gente acaba fazendo adaptações de quadril, rotacionando mais ele para frente para conseguir aguentar o peso que tá vindo, né, que está crescendo. Então, esse deslocamento do centro de gravidade faz com que a mulher tenha mais dificuldade de realizar atividades, às vezes até atividades da vida diária, perde equilíbrio, tropeça, né? E o que a gente menos quer é que uma gestante caia durante a gestação, né? Eu vou mostrar algumas fotos para vocês aqui, que vocês vão ver o aumento da pressão sobre os órgãos abdominais. Então, as gestantes, elas costumam, à medida que a barriga vai crescendo, vão surgindo sintomas, por exemplo, azia, refluxo. Por quê? Porque o estômago ele vai perdendo o espaço dele dentro do abdômen e vai tendo mais dificuldade de fazer o papel dele de triturar os alimentos e jogar esses alimentos para frente. O intestino ele vai ficar comprimido entre o útero, que está volumoso, e a nossa coluna lá atrás. Então, o intestino ele fica muito incapaz de fazer o movimento peristáltico normal. Então, as mulheres elas costumam desenvolver muito constipação durante a gestação, porque o fluxo intestinal não está funcionando como deveria, porque tem essa pressão do útero muito grande por cima. O pulmão, o pulmão perde espaço, o útero ele joga o pulmão para cima, a gente não consegue mais fazer aquela expiração e aquela inspiração que a gente tinha. Então, o volume de oxigênio, o volume circulatório, ele reduz durante a gestação por essa incapacidade do pulmão continuar funcionando no espaço que ele tinha antes. A frequência cardíaca vai aumentar durante o repouso, porque a gente está com fluxo sanguíneo maior, e durante os exercícios também a gente vai ter uma frequência cardíaca mais alta. Então, aqui é um ponto importante, mais para frente eu vou mostrar para vocês, o controle da frequência cardíaca das gestantes vai ser um ponto importante durante o nosso treinamento, né? E alterações do débito cardíaco. O que é o débito cardíaco? É a quantidade de sangue que sai do ventrículo esquerdo em cada batimento.
Então, quando a gente está gestando com o volume duplicado de sangue, com batimento cardíaco aumentado, a gente também altera o quanto de fluxo sanguíneo que a gente consegue mandar por esse coração em cada batida. Então, veja que é uma adaptação gigantesca, né? É, é necessário, quando a gente está dando treinamento, a gente entender que tudo isso está acontecendo ali dentro dessa mulher, né? E também ensinar ela que muitos dos sintomas que ela está sentindo são esperados e não são graves. O nosso corpo foi planejado para passar por isso, né? Então, a gente tem que entender que vão haver limitações à medida que a gestação vai evoluindo. E eu vou falar para vocês um pouquinho no final dessa apresentação sobre a parte nutricional, que é uma parte para mim também muito, muito importante, porque as mães costumam aumentar a ingesta calórica, mas aumentam a ingesta calórica de carboidratos, e não realmente dos nutrientes que a gente precisa durante a gestação, né? Então, não é a gente ganhando peso que o feto vai ganhar peso, tá? Porque ele vai ganhar peso de qualquer jeito, tá, gente? Ele vai tirar de nós tudo que a gente tiver, gordura, músculo, osso, tudo que tiver ali, ele vai consumir para formar energia, mas ele vai ganhar peso se a gente tiver os nutrientes adequados para que a gente possa ter o crescimento desse bebê de forma adequada, né? Eu adoro essa imagem, tá? Eu botei aqui uma, se você for na internet, vocês vão ter várias, mas o que que essa imagem mostra para nós? Que no primeiro mês de gestação, né, entre o primeiro e o segundo mês de gestação, a gente tem um feto deste tamanhinho, ele é do tamanho da pontinha do lápis, ele não tem nem 2 centímetros ainda. Então, imaginem que algo com menos de 2 centímetros, ele não está comprometendo o eixo da paciente ainda, ele não está comprometendo o meu deslocamento do centro de gravidade, ele não está ocupando espaço suficiente para comprimir os meus órgãos abdominais. Eu não tenho aqui ainda o dobro de circulação sanguínea que eu vou ter mais para frente da gestação. Então, os primeiros meses, teoricamente, são os meses que a gente tem mais facilidade de manter o treinamento físico como ele era antes. A gente não precisa criar adaptações porque começou a gestar, certo? Então, olhem bem isso, olhem o tamanho que esse feto tem na cavidade abdominal, olha como ele vai evoluindo, criando espaço, e como a mãe vai deslocando o centro de gravidade dela para conseguir manter-se ereta. Mas o volume, ele cresce mensalmente, né? Então, não tem por que nos primeiros meses a gente ter uma preocupação grande, por exemplo, que nem o pessoal tem, não posso mais fazer abdominal, não posso mais ficar em decúbito dorsal, é, não posso fazer escadinha, porque eu estou fazendo muito impacto. Nada disso, tá, gente? Vida normal mesmo. Quando que a mãe vai começar a ter alterações do eixo de gravidade, do centro gravitacional, e alterações em relação aos órgãos abdominais, a partir do quinto mês, mais ou menos, tá certo? A partir do quinto mês, o volume abdominal ele começa a sair de trás do pubis, que a gente diz, né? O útero começa a ultrapassar a síntese púbica, e aí sim a gente começa a ter um comprometimento é, dos órgãos abdominais maior, principalmente aqui da bexiga, né? Porque o útero ele fica deitado por cima da bexiga. Então, por isso que as mães começam a ter uma vontade de urinar mais frequente, e quando a gente faz exercício também, que a gente acaba sacudindo um pouquinho mais, esse contato útero-bexiga faz com que a gente tenha uma vontade de urinar mais frequente, né? E o pessoal diz assim, mas às vezes o pessoal diz, eu tô grávida, 1 mês, 2 meses, já tá com aquela barriguinha. Gente, não existe barriguinha de grávida de 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, tá certo? A barriga que tinha ali, ela já existia, tá? O que acontece é que muitas das mulheres, elas começam a relaxar a musculatura abdominal, né? Porque descobre que tá grávida, então não precisa mais se preocupar em encolher a barriga, literalmente. E aí parece que o volume abdominal tá maior, mas aquele volume já existia. O volume realmente começa a aumentar abdominal a partir do quarto, quinto mês de gestação. Aí seria o normal, né? Bom, diástase abdominal. Toda gestante vai ter diástase abdominal. Não existe como crescer esse abdômen, crescer esse volume na barriga sem os músculos reto-abdominais se afastarem. Eles são obrigados a se afastar para essa barriga crescer. Mesmo quando a gente vê hoje, tem um monte de blogueiras, um monte de mulheres que fazem atividade física intensa, fisiculturistas que engravidam, vocês percebem que dá para ver ainda o reto abdominal na barriga delas, mesmo com a barriga grande, só que a linha alba, que é o que segura os reto abdominais, ela está totalmente distendida, né? Há uma tendência muito grande, por exemplo, dessas mulheres que têm um abdômen muito forte, que a gente tenha uma flacidez de linha alba muito grande.
porque o músculo vai voltar, vai se aproximar de novo, mas essa pele que distendeu ali no meio, essa fáscia que está no meio, ela vai ficar mais flácida, mesmo que os músculos se aproximem, né? Então, é bem comum a gente ver pacientes que têm abdômen muito forte ficar com essa flacidez de linha alba depois. Imaginem, pessoal, quem já tem esse abdômen protuso por obesidade, por exemplo, ou por excesso de peso. Essa mulher já tem diástase abdominal, tá certo? Todo mundo que tem volumes abdominais grandes, mulher ou homem, tem que ter diástase abdominal, tá certo? Então, se essa mulher já tem diástase abdominal e passa por uma gestação que tem uma barriga muito grande, muito volumosa, um grande peso grande, um feto grande, um aumento do líquido amniótico, ela vai ter uma diástase abdominal com certeza, tá? Então, não existe mulher que tenha tido filhos que não fique com alguma diástase abdominal. O que é uma diástase abdominal que a gente considera normal? Até 2 centímetros, tá? Então, depois da gestação, 3 meses depois, mais ou menos, da gestação, se essa diástase permanece maior do que 2 centímetros, a gente tem que reavaliar se não é uma questão, uma necessidade cirúrgica para aproximar esses reto-abdominais, ou se a paciente vai conviver com esse afastamento aí sem maiores problemas, tá? Fisicamente, assim, esteticamente, a gente vê que não fica tão bonito, né? É, pensando na parte fisiológica, esse afastamento dos reto-abdominais, ele deixa essa região central do abdômen mais frágil. Essa fáscia já está mais frágil, essa fáscia muscular da linha alba está mais frágil, porque ela já foi esticada também, certo? Então, ela é mais delgada, mais fina. Então, existe uma possibilidade do aumento de chance de hérnias abdominais de linha alba, depois que a gente tem diástase abdominal. Então, isso seria um risco que a gente corre se permanecer com diástases muito grandes. Tá certo? Eu estou falando rápido, vocês me ajudem aí, tá? Se eu estiver falando rápido demais, vocês vão me parar. Reajuste do centro de gravidade. Vejam só como a gente tem, olha o tamanho do volume e o que acontece com a nossa coluna. A gente tem que aumentar a lordose lombar, aumentar a lordose cervical, para a gente poder jogar essas costas, jogar esse tronco para trás, para equilibrar o peso que veio para frente da barriga, né? Então a gente tem que alterar todo esse eixo para a gente continuar tendo um bom equilíbrio, né? Movimentos de agachamento vão mudar o eixo, movimentos de deslocamento vão mudar o eixo. Então, a partir do momento que a barriga começa a ficar muito grande, quinto, sexto, sétimo mês de gestação, algumas atividades a gente não vai mais conseguir realizar, porque o risco é maior do que o benefício. Quanto ao reajuste do posicionamento dos órgãos abdominais, aqui nós temos à esquerda de vocês, tem uma mulher com os órgãos abdominais bem posicionados, pulmão, fígado, embaixo do fígado, estômago, né? Um corte longitudinal, né? O intestino, embaixo ali vocês conseguem ver o final do reto, bem encostadinho com a coluna sacral, o útero e embaixo do útero a bexiga. Então, esse aqui é o nosso normal, certo? Quando a gente começa a gestar e esse útero começa a volumar, olha como é que fica a bexiga, espremida entre o útero e o púbis. Olha o reto abdominal aqui, ó. A gente ainda tem o diâmetro do reto abdominal, porém a gente tem todo o outro a parte do intestino delgado toda comprimida ao redor desse útero volumoso. É muito difícil das fezes conseguirem passar por aqui. A constipação acontece por pressão. A gente não consegue ver a gente não consegue avolumar o estômago, porque o estômago está comprimido. O estômago comprimido comprime o fígado comprime o pulmão. Então, isso aqui é a lógica do que vai acontecer a partir do momento que esse volume uterino crescer demais. No começo da nossa fala, o Zé falou que está com uma cliente que está grávida de gêmeos. Imaginem esse volume em dose dupla, né? Então, realmente, a gestação ela vai causar alterações na gestante que devem permanecer até o momento do parto, seja ele cesáreo ou vaginal, e nós vamos demorar em torno de 2 a 3 meses para ter o reajuste do posicionamento dos órgãos abdominais, e nós vamos demorar em torno de 2 anos para recuperar a massa muscular e óssea consumida durante a gestação. Se essa mulher, além de gestar, ela amamentar,
nós estamos falando de uma provável recuperação após 3 anos de gestação. Então, gente, é muito lindo gestar, é muito legal ter filhos, é muito bonito, né? O pessoal fala assim, ainda com uma aura muito divina, né? Da mulher ser capaz de fazer isso, eu acho fantástico, né? A gente conseguir passar por isso, mas há um comprometimento metabólico muito importante na vida da mulher passando por passar por gestações. Imagine aquela mulher que não passou por uma gestação, que teve uma, 2 anos depois teve mais uma, 3 anos depois teve mais uma. Então, é, falo isso para que vocês também conversem, disseminem esse conhecimento, porque as mulheres deveriam entrar em gestações preparadas para passar por todo esse processo. E a maioria das mulheres entram não preparadas para passar por esse processo. Então, imaginem uma mulher que tem baixa massa muscular, já tem uma sarcopenia relativa, né, não tem uma boa estrutura articular por falta de músculo, né, e vai passar por uma gestação. Então, ela vai ficar muito mais sarcopênica, vai perder muito mais. A perda de massa muscular chega a ser em torno de 10% em cada gestação. Ah, mas se ela já treina antes, vai perder menos? Talvez perca um pouco menos. Vou dar meu exemplo para vocês da minha última gestação, que foi há 5 anos atrás, o que também é um problema, certo? Porque minha gestação já foi aos 37 anos, né? Então, quanto mais velha a mulher fica, maior é o consumo e mais difícil é a gente recuperar. Eu ganhei 8 quilos na minha última gestação só, no total da balança. Mas quando eu fiz a minha bioimpedância um mês depois de parir o Gustavo, o meu último filho, eu tinha perdido mais de 7 quilos de massa muscular. Então, veja que eu perdi massa muscular e ganhei gordura durante a gestação. Então, aquele meu peso total não eram só 8 quilos de gordura, eram 8 mais 7. Impressionante, não é? É impressionante, tá? A gente não bota isso na balança, a gente não conta isso, mas é necessário a gente entrar nesse ponto de discussão e levar isso em consideração. Então, treinar mulheres previamente treinadas, a gente já sabe que não precisa, mas que essas mulheres previamente treinadas podem ter um esforço físico mais intenso sem comprometimento da gestação. É muito importante a questão relação exercício-tempo, porque a gente sabe que muito tempo de esforço físico, independente se eu sou bem condicionado ou não, eu aumento a minha produção de radicais livres, então eu aumento enzimas pró-inflamatórias, né? Eu posso piorar o sistema linfático, posso causar mais edema, causar mais consumo de micronutrientes, né, vitaminas e minerais. Então, a gestante, ela não é recomendado que ela faça treinamentos de longa duração. Então, a gente está dentro do padrão recomendado, nosso treino é 30 minutos, excelente, tá? É, gestantes sem nenhuma complicação obstétrica, elas podem aumentar bastante o batimento cardíaco, pode aumentar bastante a pressão arterial durante o esforço, que isso não vai comprometer a circulação do feto. Já falei isso para vocês antes, isso aqui é só para reforçar. Mas o que eu queria deixar de discussão para vocês aqui é o seguinte: nós somos prestadores de serviço, certo? Por mais conhecimento que a gente tenha, e por mais que a gente consiga compartilhar esse conhecimento e mostrar que a gente está fazendo negócio correto, que a gente está fazendo negócio dentro do parâmetro científico reconhecido, com evidência científica, eu não sugiro para vocês que não se encorajem as gestantes a treinos prolongados de alta intensidade, mesmo que elas queiram, certo? Diminui a intensidade, diminui esse consumo metabólico, faz algo menos, mais com o objetivo de não desenvolver diabetes, de não desenvolver pressão arterial, de não ganhar tanto peso, do que pensar que durante a gestação a gente vai ter capacidade, por exemplo, de ganho de massa muscular, né? Então tem umas mulheres que são meio loucas, assim, elas querem passar pela gestação e querem terminar a gestação lindas, maravilhosas, sem estrias, sem celulite, com os músculos tudo no lugar, com a bunda no lugar. Gente, esqueça, certo? Não deem falsas esperanças de que o treinamento físico, mesmo que ela consiga continuar treinando no construction, ela vai terminar a gestação igual como ela começou. Não vai, gente, não vai. Tem ação hormonal, tem consumo metabólico, tem consumo de micronutriente. Ela vai terminar essa gestação esteticamente muito piorada, independente do que ela faça, tá certo? Claro que se a gente cuidar mais, se a gente tomar nossos antioxidantes, se a gente se alimentar melhor, a gente tem um comprometimento menor, mas não vai ter. E se a gente faz um treinamento mais intenso, um treinamento mais prolongado para essa gestante, e acontece alguma coisa durante a gestação, que talvez fosse acontecer independente de qualquer exercício, de novo,
o bode expiatório vai ser o treinamento físico. Então, quando eu recebo os vídeos, às vezes o pessoal me manda os vídeos das mulheres treinando CrossFit com umas barrigas gigantes, saltando, pulando, subindo na corda, levantando barra com 150 mil quilos, eu não acho nada bonito e não acho nada que vale a pena naquele momento passar por isso, sabe? Imaginem que hoje as mulheres têm uma gestação na vida, duas gestações na vida. Então, para que que aquele ano que tu resolveu gestar, que são 10 meses de gestação, você não diminui a intensidade do esforço, não vive mais o processo de gestação, diminui a carga de estresse, de ansiedade, certo? Essa é a minha sugestão. Não só como médica, como profissional de educação física, como mãe também, como cuidadora de mulheres, né? Eu quero continuar correndo, eu quero continuar. Não tem porquê, gente, não tem necessidade, tá? O consumo metabólico é absurdo para formar um ser humano dentro da barriga da gente. Então, vamos baixar um pouquinho a carga, vamos diminuir o volume das coisas, vamos baixar um pouquinho, tá? Essa diminuição da intensidade do esforço, do tempo de treino, ela é favorável à gestação, ela é favorável ao desenvolvimento do feto, tá certo? Então, não desencorajem essas gestantes que são muito doidonas, assim, que querem fazer treinos muito intensos e que querem ficar lindas e maravilhosas durante a gestação, tá? Desencorajem. A gente não tem por que passar por isso. É um ano só da vida da gente. Que nós vamos viver sem, pô. É um ano só, né? Então, dá pra gente fazer algo diferente. O que que são contraindicações para o treinamento físico? Contraindicações absolutas, tá? Alguma paciente que tem uma doença cardíaca que se complica com a gestação. Complica porque aumentou o batimento cardíaco, aumentou a pressão arterial, aumentou o volume, complica a doença cardíaca, não tem indicação de treinamento físico durante a gestação. Doenças pulmonares que diminuem o fluxo pulmonar, né? Fibrose cística e outras doenças restritivas pulmonares, de parênquima pulmonar, não tem por que essa paciente fazer esforço físico durante a gestação, porque ela já vai ter aquele comprometimento lá do volume respiratório, né? Por causa do volume do útero. É, incompetência istmo-vesical, então a gente tem uma incompetência da capacidade de segurar a urina, e a gente tem muitas vezes uma incompetência de colo uterino. O colo ele é muito delgado, muito fininho, e ele pode se abrir antes do tempo. Então, essas pacientes que já têm um colo fino, ou que já teve que fazer alguma sutura de colo, rafia de colo, porque perdeu filho, porque o colo abriu antes do tempo, essa paciente não tem indicação de esforço físico. Gestação múltipla, o que significa isso? 2, 3, 4 crianças. A partir de 30 semanas de gestação, não se tem mais indicação de esforço físico também, porque o esforço para manter essa gestação já é muito grande. Então, aos últimos 2 meses, se recomenda atividades de muito baixa intensidade, alongamento, caminhadas leves, mas não mais exercícios físicos com sobrecarga, com sobe e desce, deslocamentos desse tipo, porque o volume já está comprometido com o tamanho dos fetos que estão lá dentro, né? Sangramento durante a gestação vai ser sempre sugestão de repouso absoluto, até a gente descobrir o que é o sangramento e ver como é que isso vai evoluir. Placenta prévia. Placenta prévia é aquela placenta que, ao invés de crescer ao redor do útero ou em cima do útero, ela cresceu embaixo, no colo do útero. Então, ela é prévia. Se o nenê fosse nascer por via vaginal, a placenta nasceria antes. Se vocês entendem esse posicionamento. A placenta prévia tem um risco muito grande de sangramentos. Então, placentas prévias também, o esforço físico ele é reduzido. Trabalho de parto prematuro, né? Então, começar a ter contrações antes do tempo, a gente interrompe o esforço físico. Ruptura prematura de membranas, então rompeu a bolsa antes do tempo. Não sei se vocês sabem, mas a gente pode romper a bolsa e o bebê permanecer ali normalmente por mais 1, 2, 3, 4, 5 meses, tá certo? Não é porque rompeu a bolsa que vai iniciar trabalho de parto. A bolsa pode romper e não iniciar trabalho de parto e a criança sobrevive com a placenta, tá certo? Sem o líquido amniótico. Pacientes com pré-eclâmpsia ou hipertensão arterial que não está controlada, também a gente reduz o esforço físico, não faz atividade física, porque durante o esforço físico vai aumentar a pressão, vai aumentar o batimento cardíaco, vai piorar a situação dessa paciente. Contraindicações relativas, anemia. A anemia gestacional, geralmente, ela não é uma anemia
falta de ferro, uma anemia dilucional, porque tem muito líquido. Mas a anemia, ela dá muito cansaço, irritabilidade, sono. Então, é mais importante a gente corrigir a anemia primeiro, para depois fazer qualquer tipo de esforço físico. Só para vocês terem uma ideia, eu quando tenho pacientes que têm uma anemia muito importante, eu sugiro a parada completa do esforço físico até a gente conseguir fazer com que esse volume de células sanguíneas vermelhas, né, as hemoglobinas, voltem a um patamar de normalidade para que elas possam fazer esforço físico. A arritmia cardíaca é uma contraindicação relativa, está tomando medicação, está tudo bem, pode treinar. Ah, eu tenho bronquite, mas está equalizada, está com a medicação certinha, não estou tendo tosse, não estou tendo falta de ar, pode treinar. Diabetes não controlado. Ah, é não controlado, mas eu tenho hipoglicemia, eu tenho hiperglicemia. Não, não tenho, ele está meio desregulado, mas está tudo bem, pode treinar. Hipertensão crônica controlada também pode. Epilepsias, doença da tireoide, uma obesidade muito grande, ou alguma desordem outra nutricional. Fumantes, aquelas pacientes que têm estilo de vida muito sedentário, isso aí é relativo. Nós vamos ter que conversar com a paciente, conversar com o médico que acompanha e tomar decisão se nós vamos treinar elas ou não. Quando é que a gente vai estar lá no treino e a gente vai interromper o treinamento físico? Esse slide aqui é um print no slide, porque toda vez que tiver uma gestante, esses alertas têm que estar na cabeça de vocês. Tá treinando, sangrou? Para. Teve dor no abdômen, dor no peito? Para. Tá perdendo líquido pela vagina? Inchaço, a face inchou, os pés incharam muito, as mãos incharam durante o esforço físico. Dor de cabeça muito forte ou persistente, sensação de palpitação, coração meio forte, meio fora do ritmo, ou batendo muito forte, tontura. Começou a treinar, a criança parou de se mexer, ela para e não sente nenhum movimento na barriga, pode ter que parar também. Sensação de ardência para urinar, que pode ser uma infecção urinária, febre, náusea, vômito, é, contrações uterinas com frequência, sensação de falta de ar. Então, isso aqui tudo, gente, a gente vai ter que interromper o treinamento físico e reavaliar, tá? Ah, mas eu não queria parar de treinar. Ah, para o treino, conversa, passa a mão na cabeça, traz outro assunto. E o treinamento físico não é o mais importante nesse momento. Isso que a gente tem que pensar, tá? Qual é o nosso espaço? Como é que a Dr. Fit trabalha? Quem já fez o treinamento físico de gestante da Dr. Fit sabe que a gente divide o treinamento em 3 trimestres. Primeiro trimestre, que vai da primeira à 13ª semana. O segundo trimestre, da 14ª à 26ª. E o terceiro trimestre, da 27ª à 39ª. Certo? Por que o treinamento do Dr. Fit começa na 5ª semana de gestação? Porque geralmente é quando a mulher descobre que está grávida, tá certo? As primeiras 4 semanas a gente está contando do primeiro dia da última menstruação que ela teve. Então, quando a gente descobre que está grávida, é quando atrasou uma semana da menstruação, e aí nós estamos contando, então, a partir da 5ª semana já de gestação, tá certo? Idealmente, pessoal, peça uma indicação médica, uma recomendação médica, sabe? Pelo menos um relato do médico dizendo que não tem risco gestacional nenhum, né, para essa paciente, para ela continuar treinando ou começar a treinar. Como é que os nossos treinos estão divididos? Nessas primeiras 10 semanas, a gente tem aí alongamentos, né? A gente tem que ter um cuidado um pouquinho maior, porque lembre que tem relaxina, né? Esse hormônio que dá uma frouxidão ligamentar, para não ultrapassar a barreira do limite de angulação de cada articulação. A gente quer fortalecer grandes grupos musculares, a gente vai diminuir a carga, né? A gente vai começar a trabalhar as contrações de musculatura pélvica, para começar a trabalhar essa pelve, para sustentar o peso todo que vem pela frente. A gente trabalha com mobilidade articular, faz atividades de relaxamento, de respiração, né? E nessa fase a gente está liberado ainda para qualquer tipo de exercício abdominal. O segundo trimestre é o melhor trimestre para praticar exercício físico. Melhor, porque ela já está adaptada a essa nova situação e o volume do feto ainda não é tão grande que comprometa a execução de algumas atividades. Então, aqui a partir da 20ª semana, a gente vai começar só a evitar os exercícios de forma supinada. Talvez você esteja se assustando que eu estou falando isso muito rápido, mas isso aqui está tudo no sistema, certo? O nosso sistema ele é dividido com 3 treinos para cada semana de gestação. Então, o sistema automaticamente está fazendo tudo isso aqui que eu estou orientando vocês, tá? É só vocês executarem o que está lá programado para cada semana de gestação. E tenham bastante cuidado com isso, gente, porque
são 3 treinos por semana. Se aquela cliente não fez os 3 treinos e ela volta na semana seguinte, a semana seguinte ela tem que passar para o primeiro treino da outra semana, entende? Você tem que acompanhar no sistema a semana de gestação do cliente, tá? Da paciente. A gente vai começar a evitar os exercícios de puxar peso do chão, por causa da pressão que isso causa no assoalho pélvico. Então, alguns exercícios como o movimento terra vai ser evitado, né? Os exercícios de impacto, com muito salto, polichinelo, também a gente vai começar a evitar mais. E os abdominais passam a ser transversos e laterais, para a gente não comprometer mais ainda essa diástase abdominal que acontece. No final da gestação, então, nos últimos 3 meses ali, o débito cardíaco está reduzido, a pressão arterial pode estar bastante alterada, né? Hipotensão é bem comum, porque falta o fluxo para o cérebro, né? O sangue voltar até a cabeça. É, o deslocamento de centro de gravidade é imenso aí também, e a paciente com buraco vai estar a apresentar mais desconforto e mais limitação por causa desse tamanho que a barriga vai estar. Então a gente não faz mais nada na posição supina. Quando na posição supina, o peso do útero ele cai por cima da minha aorta abdominal. A aorta abdominal ela passa perto da coluna atrás. Então na hora que eu deito de barriga para cima, o peso do útero cai todo por cima da aorta. E isso diminui o fluxo arterial, o fluxo de retorno do sangue até o cérebro, certo? E o fluxo também para os membros inferiores. Então a posição supina a gente não faz mais, a gente evita. Tem várias fotos de gestante em posição supinada, com barrigões enormes. Eu fico preocupada só em relação a esse fluxo sanguíneo, tá? A gente evita exercícios que exijam de muito equilíbrio, de muita mudança de direção, para evitar que elas caiam, né, que elas se machuquem. Muito exercício de respiração, de mobilização articular, né? A gente reduz bastante a intensidade do esforço nesse final, né? E no final a gente só faz abdominais transversos, não faz mais nenhum outro tipo de abdominal. Até aqui tudo bem? Falando rápido pra caramba, né? Tudo bem. Tô contando quase como uma revisão, viu? Mas se vocês quiserem parar, vocês me chamem aí. Então, de geral, assim, de orientações Depois, gerais, o que a gente pode falar. depois, doutor, quero compartilhar aí um acontecido aqui, a experiência nossa mesmo. O gestante, Isso. quer contar? Conta pra nós, velho. Pode ser agora? Pode? Tinha uma aluna que já treinava comigo, e aí ela ocorreu dela descobrir que estava grávida, né? E aí, como orientações Uhum, suas já, que normalmente é a quinta semana, mas tem esse período que demora, né, para descobrir também a gravidez. Ela veio até mim perguntar se poderia continuar os treinos. Eu falei, não tem problema nenhum, a gente tem periodização específica para isso. Só traz uma recomendação do médico se tem alguma coisa que impeça realmente que você faça. Se não tiver, a gente coloca você na periodização específica e a gente continua. Aí ela trouxe, a gente continuou com os treinos. Como era também uma- praticamente a minha primeira experiência com grávida, comecei bem leve mesmo, né? Falei, pegar bem leve para também não diminuir o causar risco. problema, não ter problema, né? E ela já treinava e treinava bem, né? Então já veio naquela, né? Vou colocar na periodização adequada e mantendo todos os cuidados, não vai ter problema nenhum. Aí, um final de semana em casa, né? Ela nem tá, nem ela treinava segunda, quarta e sexta. Aí, no domingo, ela teve um pequeno sangramento. E aí foi pro médico e tal. É, Aí eu falei pra ela, ó, já que você teve esse sangramento, a gente vai dar uma pausa de uns 30 dias. E aí fui conversar com ela, perguntando como que era a rotina dela, né? E Uhum, aí descobri que no trabalho dela, ela ficava 5 horas consecutivo, sem nenhuma pausa sabe aquelas pausas que normalmente tem que ter, laboral, que até por uhum, lei tem que ter, né? uhum, E aí eu descobri que o trabalho dela era 1000 vezes exaustivo mais do que a própria atividade que a gente estava fazendo. Aí eu falei para ela, ó, uhum, a gente vai dar uma pausa de uns 30 dias, você teve sangramento, só que se você não melhorar
com relação ao seu trabalho, você tem que fazer exigir a lei. Você tem que ter. Vai ter que mudar a sua postura lá no trabalho. Você vai continuar sangrando e vai acabar perdendo seu filho. E aí ela se recuperou um pouco mais do sangramento, mas aí continuou trabalhando. Só se afastou dos treinos, sabe? Mas foi dito e Aham. feito. Depois de um dia, no período de 5 horas que ela ficou trabalhando consecutivo, aí sangrou de novo, aí voltou para o hospital, aí não teve jeito, aí perdeu a criança. Ah, que dó. Então, é, fiquei aliviado pela minha parte, entendeu? De ter Ah, feito da fizesse tudo maneira certo, correta. né, Jeane? É, Fizesse tudo certo, mas é muito importante a gente saber como é que é a vida das pessoas, né? Não só para gestante, né, Jânio? Às isso. vezes a gente fica no treinamento físico ali também, evitando algumas coisas, e outro e tal, com medo de fazer alguma coisa, as pessoas fazem coisa muito pior no dia a dia, né? E eu insisti falando com ela, sabe? Ó, você parou os treinos, mas sempre mandando mensagem, sabe? Em contato com ela. Você parou os treinos, Uhum. mas o esforço que você estava fazendo aqui não chega nem próximo do que você está fazendo no seu trabalho. Então, muda isso aí, muda, senão você vai perder seu filho. E aí foi batata. Então, né? É, Então, mas tu tanto que sabe, Jânio, que ela, esses sangramentos tanto que o, iniciais, assim, ó, se ela parar de treinar, se ela parar de trabalhar, mesmo assim, provavelmente ela vai perder, sabe? Sangramento muito inicial de gestação, é muito raro a gente aí, conseguir evoluir. tanto que assim, eu fiquei contente pela minha postura, pela maneira que eu agi, que ela treina comigo até hoje. Então Que legal. depois ela perdeu, tal, aí ficou uns dias afastada e retornou e continuou a treinar Ela, comigo. ela entendeu que, que aí tem segurança e que não foi o exercício, né? Que bom, né, Jânio? Isso aí, E deixar isso muito claro, é aí, muito importante. depois de uns 2 meses que ela tinha perdido, aí ela definiu sair do trabalho dela. Foi. Ajudaste até nisso, então. É, Que bom, Jânio. Obrigada por compartilhar. Histórias de gestantes são sempre importantes aqui na nossa conversa, né? Ah, vão ter de tudo aí, de tudo. Orientações gerais, então vamos lá, gente. Executar atividade mais moderada, né? De leve a moderada, como o Jânio falou, baixa um pouquinho a intensidade, né? Vamos testar, vamos ver como é que ela fica, né? É, no primeiro e segundo trimestre, não precisa reduzir muita intensidade, tá? Reduzam a intensidade no último trimestre, esse sim, tá? Esse sim, a gente tem que realmente reduzir a intensidade do esforço. E o ideal é que elas treinem 3 vezes por semana, tá certo? 30 minutos pelo menos de atividade, e que elas venham as 3 vezes por semana, tá? Isso aí é bem importante. Deixar frisado que é um compromisso dela com ela mesma e com o bebê, né? É, seguindo as orientações aqui, então, exercícios a gente faz mais com foco no fortalecimento muscular, então, para tentar manter essa massa muscular o máximo que der. Para isso, nós vamos ter que ter uma nutrição, que eu vou falar depois também, né? Não adianta só treinar e não comer e a nossa proteína toda para o bebê, né? A gente tem que evitar o máximo que der as atividades que possam causar algum trauma, alguma queda, né? Alguma situação de risco para impacto na barriga. A gente usa muito o peso do próprio corpo, faixas elásticas e tal, evitar cargas no terceiro trimestre, nos 2 primeiros trimestres, a gente pode usar mais carga sem medo nenhum, né? A gente acaba executando menos volume também, né? Então a gente diminui um pouco os volumes para não causar tanto estresse metabólico, a gente faz treinos com menos quantidade de repetições, né? E o principal aqui nessa orientação é evitar a manobra de valsalva, que é aquela situação onde a pessoa bloqueia a respiração para executar um movimento. Quando a gente bloqueia a respiração, não faz uma respiração normal, um fluxo inspiração e expiração, a gente aumenta a pressão intraabdominal, para um abdômen que já está com uma pressão muito grande por causa do volume. Então, tem que sempre instigar essa paciente a estar respirando profundamente, fazer pausas respiratórias, né? Evitar períodos prolongados em pé, né? Tanto sem movimento como em pé por muito tempo, né? Também. Exercícios de isometria, a gente começa a evitar também mais para o final da gestação, por causa do aumento da pressão arterial. Exercício de alongamento a gente faz bastante durante toda a gestação, até como uma forma de ajudar a relaxar essa musculatura, que elas vão ter contraturas musculares pelo reposicionamento, né, delas do centro de gravidade. E a gente sugere e faz muito exercício para o assoalho pélvico. Então, essa parte tem que ser bem trabalhada para que a gente evite é,
a dilaceração de períneo, que a gente evite essa disfunções urogenitais, né? Aquele escape de urina que ela pode ter depois de um assoalho pélvico frágil com um peso muito grande da gestação, né? Então, para evitar a incontinência urinária, uma das formas é a gente fazendo mais trabalho de assoalho pélvico. Interromper o exercício sempre que ela se sentir com muita fadiga, tá? A gente não deve levar o exercício até a exaustão. Nós estamos falando algo em torno aí de 80% no máximo da frequência cardíaca máxima, tá? Idealmente aí, botem na conta de 60% mais ou menos da frequência cardíaca máxima. A minha sugestão, na média, pela faixa etária das mulheres gestantes, é ficar em torno de 140 batimentos, tá certo? Bateu 140 batimentos, abre o olho, observa a respiração, se não está muito intensa, né? Se não está o número de ventilações muito grande por minuto, né? De incursões respiratórias por minuto não está aumentada, vê se não está muito vermelha, tem oxímetro, bota o oxímetro para ver se não baixou a oxigenação, observa a unha, a boca, como a gente já falou, para ver se não está mais roxinho, mais né? Assim, com mais pálido, né? Que está faltando circulação sanguínea nas extremidades, porque a gente precisa baixar o esforço físico nessas, né? E se a gente não tem o controle da frequência cardíaca, usem a escala de esforço de Borg, aí pode ser essa escala aqui, que é a escala adaptada, evitando esforços de alta intensidade para gestante em qualquer fase da gestação. Evitar exercícios que possam possibilitar, né, que aumente a chance de trauma abdominal, a gente já falou. O apoio nutricional, eu vou comentar um pouquinho mais agora para vocês. Os exercícios de moderada intensidade, cuidar bastante da parte cardiorrespiratória, auxiliar, exercício focado no condicionamento físico geral para a gestação. Ponto final. É isso que a gente precisa fazer. E quando é que ela vai voltar ao esforço físico? Gradualmente, após 25 dias de parto, ela já pode voltar. Parto normal, 25 dias, ela está zerada para começar de novo. Parto cesariano, de 30 a 60 dias, para que essa paciente volte a fazer atividades físicas de forma normal, tá certo? Por causa da sutura abdominal e da sutura uterina, que o fio é um fio absorvível e essa cicatrização pode demorar até 60 dias. Depende muito de mulher para mulher, tá? Depende da capacidade anti-inflamatória que ela tem, das doenças prévias. Tem mulheres que voltam bem antes para o treinamento físico. Tanto do parto normal quanto do cesariano, em 25 dias eu já tinha voltado, eu já voltei para o exercício físico. E isso é uma coisa bem particular, vai ser negociada com a paciente, vai ser negociado com o médico dela e vai ser negociada a partir da via de parto que ela escolheu ter. Quanto aos fatores nutricionais, né, o que eu quero destacar para vocês aqui é que, independente se a paciente tinha um corpo, né, uma estrutura física saudável, magra, com bastante massa muscular, durante a gestação isso vai se reduzir, não só pela diminuição do esforço físico muscular, né, de intensidade, de carga, mas por causa do consumo metabólico da gestação. Então, aqui vocês veem uma paciente durante a gestação, se vocês olharem bem, se perceberem, ela perdeu a definição do deltoide dela, perdeu a definição do bíceps e tríceps, né? Aqui não dá para ver muito bem, mas com certeza ela perdeu a definição de glúteo, de coxa. Isso que é uma barriguinha bem pequenininha, né? Assim, não é uma barriga exagerada, não ganhou muita gordura, mas ela perdeu massa muscular. Eu ia até botar uma foto minha para vocês rirem aqui depois. Eu vou achar e vou mandar lá no grupo para vocês verem como é que eu fiquei depois da gestação dessa última do Gustavo, que eu tenho mais fotos assim pré e pós-gestação. Então, há um consumo muito grande de músculo. Por que que consome músculo para aumentar o tamanho do feto? Qual é a explicação mais óbvia? Quem é que quer me dizer? Proteína. Ponto final, Jânio. Músculo é proteína. Eu estou criando uma criança dentro de mim. Essa criança precisa de pele, precisa de osso, precisa de cartilagem, precisa de órgãos abdominais, ela precisa de tudo isso, precisa de proteína para ser construído. Lembre quando a gente aprendeu na escola, a proteína é construtora. Eu preciso de proteína para construir coisas no meu corpo, né? Então, o maior consumo da gestação é proteico calórico. A proteína vem primeiro, certo?
Então, por isso que mesmo mulheres com bom volume de massa muscular antes da gestação perderão massa muscular durante a gestação, mesmo que treinem, certo? Mesmo que se alimentem bem. Imaginem quem não faz esse cuidado prévio, né? Por isso que as mulheres dizem que ficam muito mais flácidas depois da gestação, né? Que ficam muito mais celulite depois da gestação, porque perdeu muita massa muscular, e aí a flacidez é óbvia, né? Então, aqui, assim, só para uma questão de conhecimento geral para vocês, eu vou destacar quatro situações nutricionais. A primeira é a ingestão proteica. Então, quando a gente está diante de uma gestante, nós temos que tratar ela como se ela fosse uma fisiculturista, no sentido de proteína, certo? Então, para uma mulher, a gente considera normal comer entre 0,8 e 1,6 gramas de proteína por quilo por dia. Quando a gente está falando de atletas, nós estamos falando de 1,6 a 2,2 gramas por dia. Então, a gente tem que sugerir a essa paciente que ela faça uma meta de pelo menos 2 gramas de proteína por quilo de peso. Se ela pesa 70 quilos, nós estamos falando de 140 gramas de proteína diária. Um ovo tem 6 gramas. É força de proteína, certo? Só de ovo não vai dar, né? Lembrando que o estômago está menor, que o intestino está mais comprimido, então a gente tem que criar estratégias que ela consiga ingerir um aporte proteico alto, sem comprometer mais ainda o intestino, sem comprometer outras coisas, né? Mas nós temos que fazer com que ela entenda que a necessidade dela não é também calórica, mas que a principal é proteico, certo? Vitaminas do complexo B, entre elas, a principal é o ácido fólico. O ácido fólico, ele é muito importante para a formação do tubo neural, para a formação da parte inicial neurológica. Então, ele começa a formar o cérebro e toda a medula espinhal precisa de muito ácido fólico. Por isso que muitas gestantes começam a tomar ácido fólico antes de começar a gestação. Quando elas pensam em engravidar, já começam a tomar. Tem que tomar só nos primeiros 3 meses? Idealmente, ela pode tomar durante toda a gestação, mas nos primeiros 3 meses a dose geralmente é maior, tá? Falando em complexo B, nós estamos falando aqui também de B12. B12 é a principal vitamina para a formação da bainha de mielina dos neurônios. Então, nós estamos falando aqui de comunicação neural. Comunicação neural sem B12 fica dificultada. Então, a paciente ela deve ter uma suplementação dessas vitaminas em quantidades adequadas, de acordo com o que ela come. Provavelmente, o que ela come não é suficiente, né? Dentro das calorias que ela come no dia, ela não vai ter vitaminas do complexo B suficientes, e por isso ela vai ter que suplementar sim durante a gestação. Mulher que não suplementa o básico durante a gestação, desculpa a palavra, mas fica mais arrombada ainda, tá? Tem que suplementar. Vitamina D. Vitamina D é importantíssimo para o carregamento do cálcio, para a formação das cartilagens, para a formação óssea. A vitamina D hoje é considerado um hormônio, é o hormônio D, é um hormônio esteroide, tem função construtora também de tecidos, tem função cerebral. Já tem algumas evidências científicas sendo mostradas de que crianças com autismo e crianças com TDAH são filhas de mães com vitamina D baixa. O que é uma vitamina D baixa na gestação? Abaixo de 60. Então, as gestantes deveriam ter uma vitamina D acima de 60, inclusive para diminuir o risco de alterações cognitivas fetais. Tá? Ferro. Nada se constrói sem ferro. O ferro é o mineral mais importante para o transporte de oxigênio, oxigenação dos tecidos. O ferro ele fica diluído nesse sangue avolumado, né, com maior volume de sangue. Mas a minha prática tem mostrado que mulher que menstrua durante 10, 15 anos, todos os meses, que é o que vai acontecer com a maioria das gestantes, porque elas vão começar a menstruar com 11, 12 anos e vão gestar com 30, com 35, elas já têm anemia relativa à perda mensal de sangue. Se elas têm menstruações com muito volume grande, mais ainda a chance de ter anemia. A minha estatística no consultório de mulheres na menopausa, mais de 90% da mulher que entra na menopausa está com anemia. Então, essa perda sanguínea mensal, ela ela impacta diretamente na quantidade de ferro que a gente tem.
como o meu feto, a criança está crescendo ali, vai precisar de muito ferro também, de muita hemoglobina também, para formar o sangue dele lá, para formar as células transportadoras de oxigênio dele, a hemoglobina, eu preciso aumentar minha quantidade de ferro. Então, a maioria das gestantes necessita de ferro durante a gestação, tá? E aí, antigamente, você olhava só para hemoglobina, né? Ah, a hemoglobina tá boa, então não precisa de ferro. Hoje não, a gente não olha só para hemoglobina. Olha para a quantidade de ferro total no sangue, olha para a quantidade de ferritina, que é a quantidade de ferro que está armazenado nos tecidos, olha para a saturação de transferrina, para ver se esse ferro está sendo bem transportado, né? E aí sim se faz a reposição de ferro, tá? Ferro na via oral é bem chatinho, pode dar mais constipação ou pode dar diarreia. Então, hoje a gente vê uma grande quantidade de mulheres gestantes fazendo ferro endovenoso durante a gestação, tá? E se elas amamentarem, terão que usar suplementação de ferro durante a amamentação, provavelmente. E suplemento, pode ou não pode? Pode. Deve? Pode tomar creatina? Pode. Pode tomar creatina de gestação, não precisa parar. O whey eu coloquei aqui em primeiro lugar, por quê? Porque é uma forma de a gente ter um concentrado proteico em pó, que diluído na água a gente consegue ter uma absorção mais rápida e não aumenta muito o volume do estômago, né? Passa bem pelo intestino, então a gente poderia ter uma quantidade de proteínas dessas 140 gramas que a gente falou. Uma dose de whey hoje tem em torno de 25 a 30 gramas de proteína, né? Então, mesmo que ela não comesse nada de carne ou de ovo, né, durante o dia, ela poderia tomar 4 doses de whey protein, poderia, tá? A gente já sabe também que a dieta hiperproteica diminui a chance de resistência insulínica e de diabetes, então também vai proteger ela dessa questão metabólica da parte dos açúcares, né? Uma outra sugestão é o BCAA, que são os aminoácidos essenciais. O volume que ela come diário talvez fosse suficiente para o corpo dela, mas para o corpo dela e mais um sendo gerado talvez seja pequeno. Então, uma boa opção também é a gente manter uma suplementação de aminoácidos essenciais todos os dias, para ajudar na prevenção da perda de massa magra da mãe e na construção de todos os órgãos que a gente precisa construir lá no nosso bebezinho. É, Antioxidantes é uma pergunta bem interessante, tá? Os antioxidantes, a grande maioria deles, coenzima Q10, transresveratrol, ácido alfa-lipoico, são todas substâncias que o nosso corpo mesmo produz. Então, durante a gestação, a gente poderia estar utilizando eles em uma quantidade maior para ajudar o nosso corpo a diminuir os radicais livres, diminuir o processo inflamatório, é, porque o nosso corpo ele fica muito inflamado na tentativa de expulsar esse corpo estranho, né? Por mais que a gente tenha sido preparado para gestar, né? As nossas células de defesa interpretam o nosso bebezinho como corpo estranho, muitas vezes sinalizando de forma inflamatória para o nosso metabolismo. Eu coloquei aqui magnésio, porque uma grande quantidade das gestantes tem uma dificuldade no sistema linfático também, tem uma dificuldade no transporte desses micronutrientes, e elas têm uma baixa concentração de sódio, potássio, fósforos e magnésio, e muitas mulheres que nunca tiveram câimbras na vida começam a ter câimbras durante a gestação, por causa dessa falta de concentração de eletrólitos. Uma falta de concentração, lembrem, não é porque faltou comer às vezes, é porque diluiu o sangue num volume muito grande e aí nesse volume grande vai faltar eletrólitos. O magnésio é um dos principais para manutenção da pressão que a gente chama pressão coloidosmótica dos vasos, ou seja, para diminuir edema, né, extracelular e para diminuir fasciculação muscular, diminuir câimbras, tá? Então eu coloquei magnésio. Mas tem vários outros suplementos, tá, gente, que a gente poderia estar usando durante a gestação e uma grande quantidade de médicos não usa nada, tem medo de usar porque tem medo que isso interfira na gestação ou no feto. Só que tudo isso que eu estou mostrando para vocês aqui são coisas que o nosso corpo produz ou que a gente ingere na dieta e que talvez a gente precise só aumentar a quantidade que a gente está ingerindo durante a gestação para conseguir manter essa gestação mais saudável. Ufa, é isso? Dúvidas, sofrimentos, angústias? Falei bastante, 1 hora sem parar. Como é que vocês estão de ouvido aí? Foi muita coisa? Ficaram com dúvidas? Já sabem tudo? Todo mundo calmo, sem perguntas? Vamos lá. Perguntas.
Saber tudo não, só gostaria de saber 30% do que você sabe. Ah! Querido Jane, obrigado aí pela consideração. É porque eu estudo isso há muitos anos, é por isso que eu sei isso aqui, não é? Mas nós temos que estudar mais. Quanto mais estuda, mais coisa a gente aprende. Fato, né? Fato. Oi, Clarissa, boa noite. Oi, Henrique. A importância de aferir a pressão da nossa cliente gestante quando ela chega no estúdio. Eu não sei se você falou isso, se passou despercebido por mim, mas enquanto deveria ou seria o saudável estar essa pressão para ela iniciar os exercícios. Ou se isso não é relevante, se ela está se sentindo bem, bota para o treino. Porque aqui de manhã ela tem esse hábito de fazer, né? A gestante chega, ela já pega o medidor, e à tarde, os profissionais da tarde não têm esse hábito. Pronto, excelente pergunta, Henrique. Excelente pergunta. Hábito ideal, aferição da pressão arterial sempre daquele paciente que a pressão arterial durante o esforço pode causar algum malefício. Pressão arterial alta durante o esforço pode causar malefício. Como a gente falou das gestantes, a pressão arterial durante o esforço ela não pode ficar muito alta, porque isso vai comprometer o status quo da gestação. Então, idealmente, chegou a ferir a pressão arterial. O que é uma pressão arterial normal? Uma pressão arterial abaixo de 12 por 8, 120 por 80, 120 sistólica, 80 diastólica. Se uma paciente gestante chega lá e você afere a pressão arterial e essa pressão está acima de 12 por 8, você já abre o sinalzinho amarelo, vê mais uma vez, vê no outro treino, no terceiro treino ela continua com a pressão acima de 12 por 8, ela pode estar desenvolvendo pré-eclâmpsia, ela pode estar desenvolvendo hipertensão gestacional, né? E aí você ajudou a fazer o diagnóstico dela, tá? Se ela já chegar com pressão alta, como a gente usa o nosso parâmetro, acima de 159, né? Acima de 16 por 9, se ela já chegou acima de 16 por 9, ela também não vai treinar, e aí a orientação é que ela vá diretamente para o médico, para o pronto-socorro, né, para o auxílio que ela tem, porque uma pressão é, 16 por 9 numa gestante é algo bastante preocupante, tá? Afira a pressão no início do treino. Não fica ferindo pressão no meio do treino, para não causar loucuragem na cabeça dessa mulherada, porque durante o treino a pressão vai subir acima de 12 por 8, tá? Então não fique preocupado, só vai medir durante o treino se ela tiver algum sintoma que te faça sugerir que pode ser a pressão que está alta, que está atrapalhando o treino, que ela está se sentindo mal. Mas se não, Henri, eu sugiro fortemente que tu fale com os professores da tarde para criarem esse hábito nas pacientes gestantes, nos pacientes com doenças cardíacas, naquele paciente que tem uma hipertensão mal controlada, né, que tu tem dúvida, esses devem ser sempre aferidos antes do treinamento. E anotado, né, para depois a gente poder mostrar os valores, né, que a gente mediu, né, aferiu. Outra pergunta também em relação à pressão é a seguinte: é como manusear o aparelho? Porque eu tenho uma cliente aqui que é enfermeira e ela me ensinou de uma forma e eu vejo as pessoas aqui dentro do estúdio fazendo de outra forma e eu não quero né? E aí eu gostaria de ver, eu nem sei se você já tem algum vídeo sobre isso, sabe? Porque isso é uma coisa importante. Às vezes não sei se Tem, pode dar diferença, entendeu? tem um vídeo bem antigo das nossas avaliações físicas lá, que tem mostrando como é que deve ser aferida a pressão arterial. Mas eu até posso fazer novamente, assim, isso é bem importante, pode dar alteração, tá? Primeiro que um lado e o outro lado já dá alteração. A gente pode ter até 10 milímetros de Hg, né, de mercúrio diferentes do lado direito para o esquerdo. Então a gente tem como padrão aferir sempre do lado esquerdo, certo? Então sempre vai aferir do lado do coração, do lado esquerdo. A aferição, o manguito, ele tem que estar sempre posicionado no braço, certo? E o manguito, ele tem um tamanho específico para cada braço. Se tu abrir o teu aparelho, tu vai ver que ali vai estar escrito de 27 a 32 centímetros. Quer dizer que a circunferência do braço tem que ser desse tamanho. Se a circunferência do braço é menor do que 27 ou maior do que 32, essa aferição já perde a qualidade, né? Então, por isso que quando a gente fala lá no nossos materiais de avaliação física, a gente sugere que tu tenha duas braçadeiras. Uma braçadeira normal, de tamanho que é o que a gente usa normalmente, e uma braçadeira para obeso, que não serve só para aquele braço do obeso, mas que também serve para o braço daquela pessoa muito hipertrofiada. Às vezes tu tem um homem que tem 42 centímetros de circunferência do braço, um bíceps gigantão, né? Então,
posicionado, então, no braço, com a circunferência adequada para esse paciente. Esse braço tem que estar posicionado na altura do coração, né? Então, na altura do tórax, na altura da linha mamilar, mais ou menos, né? Dos mamilos ali. Ele tem que estar posicionado em algum lugar, o ideal é não segurar o braço, é não botar o braço em cima da perna, então é posicionar em cima de um banco ou de uma mesa, né? Que ele fique na altura, mais ou menos, então, do coração do tórax. E a aferição, se for eletrônica, dá o play ali, espera ele rodar a medida toda sozinho. Se for manual a aferição, aí tem toda uma frescurinha. Se for manual a aferição, é eletrônico a tua? Pronto, perfeito. É muito mais fácil, tá? É muito mais fácil a eletrônica nesse sentido, porque tu ensina o teu cliente a aferir também. Então, muitas vezes ele chegou, tu tá lá atendendo alguém, ele já botou a braçadeira ali, já aferiu, ele mesmo, né? E eu costumava colocar no meu estúdio, a minha planilha, eu tinha uma prancheta com o nome daqueles meus clientes que precisavam aferir a pressão arterial nos treinos, certo? E essa prancheta ficava do lado, ali em cima do balcão, onde eu ficava, no estúdio. Então, o cliente já meio que fazia automático, ele sabia que ele tinha que medir a pressão, ele ia lá, enfiava o braço, media a pressão e ele já pegava a caneta e anotava no dia dele ali, no horário dele, o valor da pressão arterial dele, sabe? E aí depois eu fazia os gráficos de acompanhamento para mandar para os médicos, né? E não é difícil de fazer, tá? Eu fazia assim, ele mesmo aprende e faz. Se for medida analógica, aí vale a pena a gente fazer um treinamento aí, porque a medida analógica, ela, para ser precisa, ela vai ter muito mais detalhe do que a medida eletrônica. Sanou a dúvida aí? Bota o povo na linha aí. Mais dúvidas, pessoal? Nossa, hoje eu dei certinho, hein? 18h58. Pessoal, olha, é sempre muito bom estar aqui com vocês, compartilhando conhecimento, tá? Se as dúvidas surgirem no caminho, mandem lá as dúvidas de vocês, mandem no SUTS, liguem para mim, eu estou à disposição de vocês. O treinamento do mês que vem, ele está em aberto ainda quanto ao conteúdo. A gente ia falar sobre dor crônica, a ideia é a gente falar sobre pacientes que têm dor crônica, mas se vocês tiverem algum conteúdo que vocês acham que está muito presente aí, que vocês querem ter um aprofundamento maior, façam a sugestão do conteúdo, tá certo? A gente tem ainda um mês aí para frente para poder planejar esse encontro com vocês. Já vi que o Richard também abriu a câmera ali. Quem sabe quem mais vai abrir a câmera aí de pijama para a gente se ver? Vamos tirar um print aí da tela, bem um sorriso bonito. Fiquei com ciúme do Cristiano, pô. O Cristiano colocou 27 pessoas sábado, eu coloquei só 14. Tô perdendo. Oi, Cris. Aí sim, ó. Camila, Jânia. Jânia tá mais magro, né, Jânia? Ó, o Guilherme lá. Guilherme, lindo teu vídeo com aquela paciente, hein? Parabéns. Adorei, coisa mais querida. Agora sim, eu vi Daniela, Heloísa. Heloísa, você vai Obrigado, ter que sair de Clarice. Curitiba, Heloísa. Tem que pegar um Acho que é, solzinho, pô. acho que a magreza é muito trabalho. Eu tô a cor da parede. Oi, Renata, tudo bem? Olha aí, povo aí, gostei, hein? Agora sim, sorriso, então que eu vou dar o print. Ah, show de bola, galera. Obrigada, viu, pela consideração de vocês de estar nesse treinamento num sábado, de tarde. Um beijo enorme, viu? Até mais. Valeu, pessoal. Bom fim de semana aí. Valeu! Obrigado, Clarice. Nada, Cris. Tchau, tchau. Bom, pessoal, bom final de semana. Obrigado, Clarice.